Se você está assistindo esse vídeo do Mestre em Lua, significa que você já chegou no nível bem avançado da linguagem. E para quem está no nível bem avançado da linguagem, não há livro melhor que o livro Programando em Lua, do Roberto Jerosalinski, o criador da linguagem de programação Lua. Aproveita que ele está com desconto e desceu de R$ 118 para R$ 95,20. Continua caro, mas em compensação são 20% de desconto se você fizer o pedido pelo link que está na descrição. Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se recuperando do trauma de ontem, onde eu falei que infelizmente o curso de desenvolvimento de sites com Lua encerrou aquele curso introdutório da gente. De todo modo, Mestre em Lua continua, e nesse Mestre em Lua vai ser o nosso... Calma, não vai ser o último Mestre em Lua, mas vai ser o último Mestre em Lua sobre o Yui, a nossa biblioteca sensacional aqui para criação de interface gráfica. Na nossa última brincadeira com a biblioteca, a gente completou a parte de criação de entradas na base de dados e a gente já tinha a janela principal com a visualização dos dados e a gente já tinha o nosso botão para deletar dados, que era o btn deletar on click, que ele fazia aquela remoção sem nem abrir um formulário novo. Porém, uma coisa ficou faltando para a gente, ficou faltando a edição. A gente já tem a criação, leitura, remoção, delete, e ficou faltando para a gente a edição. Qual é a brincadeira da edição? A brincadeira da edição é que necessariamente você já tem quase tudo que você precisa ali na criação. Né? Você já tem o formulário, você já tem os botões, você já tem tudo. A única coisa que você tem que fazer, na verdade, é mudar o estado do programa entre editar e deletar. Para isso, uma das primeiras coisas que a gente vai ter que fazer vai ser modelar, corrigir o models.lua, que é quem faz propriamente dito a conexão com a base de dados. Por quê? Se você prestar atenção na forma como a gente construiu lá nos vídeos anteriores, a gente tem o db.connect, a gente tem o db.create, db.create unique, que acaba que a gente não vai usar, tá? Mas foi legal mostrar isso daqui, porque foram duas queries em uma. A gente tem o read all, que a gente utiliza para poder ler a tabela principal. A gente tem o last id, né, que é para a gente pegar o último id que a gente utiliza quando a gente faz a edição. Na edição não, quando a gente termina a introdução de dados. E a gente tem o delete. Porém, para a gente trabalhar aqui, a gente vai precisar, primeiro, deletar algumas coisas que a gente não tem necessidade. Por exemplo, o read all, ele vai se manter, tá? O create unique, tá? Ele vai desaparecer, a gente não vai usar ele, tá? Vamos apagar ele aqui. O connect se mantém, obviamente, o create se mantém. A gente vai ter que criar aqui o db.edit. Vamos criar só um esqueleto dele aqui. Pronto. Tá. Ok, um esqueletozinho. O read always continua existindo. O read, a gente vai ter que criar um outro que é o read unique. Tá, vamos colocar embaixo dele db.read_unique, que vai ser um function, mesma coisa, com return true, só montando o esqueleto, tá gente? Obviamente vai mexer nisso. O last id ele continua existindo também e o delete também. Então a gente tem dois models que a gente tem que criar aqui, que são dois models muito importantes. Deixa eu só marcar aqui a nossa contagem de tempo, que é uma coisa que eu faço aqui com todos os nossos vídeos. Pronto, já temos aqui a contagem de tempo. Vamos começar pelo edit, tá? O edit ele é relativamente simples, tá? A gente vai ter que receber tudo que a gente tem no create aqui, porém a gente vai ter que receber mais um que é o id. Então vamos colocar id aqui. Pronto. Como que o edit funciona? O edit ele usa uma instrução de SQL, do SQL, que faz, na verdade, ele faz um update, né? Ele não tem edit, é update. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma variável local chamada query, mesmo modelo, né, do que a gente estava trabalhando nos outros modelos. Sendo que ele vai ter um comando um pouco diferente. O comando dele vai ser update, tá?
clientes. Aí a gente vai dar um salto de linha aqui só para ficar mais prático para a gente. E dentro do update de clientes a gente vai fazer um set, ou seja, set, caixa alta porque é SQL, set nome é igual a, vamos colocar aqui S, vamos copiar isso aqui porque a gente vai usar isso pra caramba, S, quais são os outros? Empresa é igual a, nem precisa, tá? Telefone também. Vamos colocar um espaço aqui para evitar problema. Se bem que a priori não precisa, mas deixa eu criar. Telefone. E-mail, mesma coisa. Endereço. Opa, voltou aqui. Não, não é isso que eu quero. Quero afastado isso. É igual a isso. Pronto. Feito isso, a gente tem que colocar um constraint, que é algo que vai dizer, olha, só faz isso nesse item aqui, senão catapimba, ele vai renomear tudo, tudo vai virar a mesma coisa. Então a gente tem que colocar aqui where, constraint where, e a gente vai colocar id de novo, coloquei um espaço agora, pronto, igual a esse, tá? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona a lógica. Atualize clientes colocando, deixa eu até colocar um, pronto. Nome igual a isso, empresa igual a isso, telefone igual a isso, e-mail igual a isso, endereço igual a isso, where ID é igual a esse aqui, tá? Agora o que a gente tem que fazer é carry é igual a carry, dois pontos, format. E aqui a gente vai introduzir os dados. Quais os dados que a gente vai colocar? A gente vai colocar nome, empresa, telefone, e-mail, endereço e por último o ID. Pronto. Tá? Ele vai entrar exatamente na ordem, ele vai entrando aqui em nome, empresa, telefone, e-mail, endereço, ID. Dá pra gente fazer isso de formas melhores, tá? A gente vai ter que trabalhar com validação de dados, etc. Mas esse não é o objetivo do vídeo, então a gente vai manter bem sucinto, bem básico do básico aqui, a parte de modelagem de dados. E também a parte que é o controller, tecnicamente são as ações por trás do UI, que isso também não é o foco da gente. Eu estou construindo de forma bem simples, só para a gente poder entender de forma clara como é que funciona. Feito isso, a gente sabe muito bem como é que funciona. Acerte, né? Porque a gente tem que ter o retorno. Na verdade, a gente pode até copiar aqui da linha 33. Acerte, execute, query, ok? E a gente vai dar return connection. Pronto. Isso aqui é a nossa função de edit. Ela é bem simples, bem básica. Opa, tá faltando aqui. Pronto, faltando no endereço. E ele vai fazer a edição do dado. O outro que a gente tem que criar é o read unique, né? Como é que o read unique funciona? Ele vai fazer, ele vai ser basicamente o read all, né? Só que ele vai ter um constraint também, o mesmo, id é igual a o id que foi dado, e ele vai limitar 1 para não pegar repetido. A priori, o limit 1 não é necessário, mas eu gosto de deixar esse cuidadozinho a mais. Então a gente vai trabalhar da mesma forma. Local carry é igual a, né, select asterístico from, ok, clientes, where id, id é igual a S, que na verdade não precisa nem do 2 aspas porque é um integer, limit 1. Pronto. Feito isso, a gente vai fazer o mesmo processo, né? Carry é igual a carry, format, e a gente vai colocar o id. O que significa que aqui a gente tem que colocar o id também nas variáveis que são passadas para a função. Pronto. Feito isso, a gente vai a gente não precisa fazer o loop, o repeat until igual ao read all, a gente pode passar direto, né, para o que a gente quer. E o que a gente quer, né, vai ser local cursor é igual a cursor é igual a assert, e dentro do assert você já conhece com execute carry. Pronto. Com isso a gente tem o cursor, né, da base de dados e a gente tem que transformar isso em
um line pra gente, né? E a gente faz isso com o seguinte, a gente pode fazer return com vírgula e no segundo a gente vai colocar cursor, abre e fecha parênteses, não, cursor é igual a fetch, abre e fecha parênteses, abre e fecha parênteses, e dentro do fetch a gente vai colocar uma tabela vazia e a gente vai colocar o comando para falar leia tudo que tiver nela. Pronto, assim ele vai retornar a conexão de volta e ele vai retornar o valor que foi encontrado, né? E com isso a gente acaba o nosso trabalho do model. Vamos salvar e pronto. Vamos testar, ver que ele está funcionando. Sim, ele puxou já, etc. Porém, o editar da gente está morto. Então aqui a gente vai trabalhar com o view. Tá? A gente vai ter que modificar o view aqui. Ele vai deixar de ser views.criar e ele vai passar a ser views.criar ou editar. Pronto. Isso significa que a gente vai ter que fazer mudanças também em outros elementos, né? Porque obviamente o botão de criar vai parar de funcionar e etc. Tá? A gente também vai ter que colocar aqui, tá, duas variáveis na função. Ela vai ter que receber duas variáveis que vão ser id e row. Tá? Feito isso, a gente vai aqui no botão editar e a gente vai ter que criar a ação dele, que é botão underline editar, ponto onClick é igual a function, ok? E no function a gente vai dar um end aqui para fechar essa função, e essa função é bem simples. A gente vai ter que pegar o número da linha que está selecionada, né? A gente vai ter que pegar daquela linha qual é o ID da base de dados. E depois a gente vai abrir o criar ou editar, né? Com aquelas variáveis. Então o que a gente vai fazer aqui vai ser row number é igual a view, que a gente pega isso do view, tabela .get selected row, ok? E depois a gente vai fazer o que? ID do edit, né? O ID para editar é igual a mod underline tabela, ok? Pronto, get value na posição 1, que é onde fica o ID, row number. Pronto. Com isso a gente tem ID to edit, o ID da base de dados, e em row number a gente tem a linha, tá? Que são os dois elementos que a gente vai passar para o criar ou editar, tá? Feito isso, o que a gente tem que fazer é o tradicional views, ponto, criar ou editar, e a gente vai passar o ID, que é o ID. Na verdade a gente tem que colocar ele to number, isso, para converter de string, como ele está na tabela, para number. To number, ID to edit, ok? E depois o row number. Pronto. Esses aqui são os dois valores. Uma coisa que a gente tem que fazer também é que no btn criar onClick, views.criar, a gente tem que modificar ele para criar ou editar, né? Lembrando que aqui você está passando uma função para dentro de outra, então a gente não vai colocar o parênteses aqui. Pronto. Feito isso, vamos salvar, tá? Vamos rodar o código e vamos clicar em editar. Nada aconteceu. No L continua com o botão de criar. Se a gente fizer aqui, a gente vai criar. A gente já tem o ID, a gente já tem o row, que é tudo que a gente precisa no criar ou editar. Agora o que a gente precisa é pegar os dados da base de dados, colocar tais dados dentro desses campos, desses entry fields, só um instante. Pronto. Dentro desses entry fields, modificar o comportamento do registrar contato para ser editar um contrato existente, né? Vamos fechar aqui, a gente não quer mexer nisso agora. E essas funções que a gente vai fazer, aqui já está pronto o nosso onClick. As funções que a gente vai fazer têm de ser feitas no view.criar criar ou editar, tá? Deixa eu só
ver a minha colinha aqui, só para ter certeza de que eu não estou escrevendo besteira. Vamos lá. Pronto. Tá. Então o que a gente tem que fazer logo depois de criar o editar é criar uma função. Criar uma função não, perdão, falando besteira. A gente tem que criar uma condicional. Essa condicional vai fazer o quê? Vai verificar se ID existe ou se não existe. Porque se a ID não existir, significa que a gente está criando um novo registro. Se a ID existir, significa que a gente está editando um registro. Então, o que a gente tem que fazer aqui, vamos criar uma variável local chamada editMode, modo de edição, tá? E vamos colocar nela um booleano. O booleano vai ser a resposta de type id é igual a number. Porque o que acontece? Se o botão criar for mandado, ele vai só ter o user data do UI, né? E o user data não pode ser convertido para número, né? Por causa disso, isso vai falhar e o edit number vai ser igual a false. Se o id for um número, ou seja, foi possível transformar o id to edit lá de cima em um número naquele toNumber, isso vai passar na validação e o booleano que vai ser entregue para edit mode vai ser true. Feito isso, a gente já tem o necessário para a gente poder começar a trabalhar com a formatação para edit. Vamos colocar um comentário aqui. Vamos colocar aqui início da lógica para... lógica com mais. Lógica para redição de dados. Pronto. Feito isso, a gente vai criar uma outra variável que vai receber new nesse momento, que vai ser uma variável local chamada edit row, linha da edição. E ele vai receber new nesse momento, vocês vão entender porque eu vou criar aqui uma ediçãozinha, né, um ifzinho. Vai ser if edit mode then base, vírgula, edit row, que está com new nesse momento, é igual a agenda.read unique, que foi a que a gente criou aqui no models. Cadê ele aqui? Read unique, tá vendo? Ou seja, a gente vai ler da base de dados. E aqui a gente vai colocar o que? Base, né, que sempre tem a conexão de início, e o ID. Pronto. Feito isso, a gente só manda um end. E pronto, a gente tem a lógica da gente. Se for em modo edição, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai ler aquela linha da base de dados. Se não, ele vai estar quieto, né? Feito isso, a gente tem que mexer na construção da janela, principalmente nessa parte aqui, quando a gente cria, não os labels, aqui, quando a gente cria os entries. Deixa eu tirar esse talvez de merda porque não deu, né? No nosso último vídeo. Tá? Onde tem esses entries aqui, além do setStyle, a gente vai ter que colocar um adicional aqui. A gente vai ter que colocar a informação da base de dados para o entry do formulário. Para fazer isso, tem uma parada muito legal, tá? Deixa eu mostrar para vocês, que é o setTextValue. Deixa eu adiantar minha colinha aqui. Pronto. Tá. O entry ele pode ter um setValue, né? Que é o setTextValue. Ele vai colocar o texto naquele formulário de início, tá? E para fazer isso a gente tem que, antes de tudo, testar. Se tiver no modo edição, a gente vai fazer isso. Senão a gente não faz, né? É porque vai dar um erro, vai dizer que é new, porque a gente não pegou da base de dados se for modo criação. Feito isso, a gente vai colocar então if edit mode then entries v, que é o valor que vem aqui de entries, nome, empresa, telefone, e-mail, endereço, que é exatamente a mesma forma como vai vir a tabela do SQLite, né, da nossa base de dados. Dois pontos, setText, né, com dois T's mesmo, e a gente vai usar edit row, e aqui a gente vai colocar o que? V da mesma forma, né, e aqui um end.
Tá? Basicamente, ele tá para cada entry que ele vai construir para o formulário, ele está falando: olha, se estiver em modo de edição, executa isso daqui também. Coloca um set text para ele. Né? Feito isso, a gente meio que já pode dar uma olhadinha e ver como que a brincadeira está indo, não é? Vamos selecionar aqui o Renato Russo, por exemplo. Vamos clicar em editar. Opa, ele deu um erro. Invalid option L. Ok. Em format linha 65. Eu cometi um erro aqui. Limit on. Carry format ID. Invalid option. Jogo da velha L. To format. Carry format. Select from where ID igual. Ah, tá aqui, ó. Tá faltando S. Pronto. Vamos rodar de novo. Com sorte vai funcionar. Vamos clicar em editar e pronto. Olha só, os dados entraram aqui. Porém, se eu clicar aqui em registrar contato, ele vai cadastrar um novo Legião Urbana. A gente não quer isso. Deixa eu só mostrar de brincadeira para vocês. Aqui. Ele cadastrou um próximo. Tá vendo? Vamos deletar ele. A gente não quer isso. Então, o que a gente tem que mudar agora é o comportamento do quê? Você tem alguma ideia? Vou dizer para vocês. A gente tem que mudar o comportamento do botão, tá? Que faz o registro na base de dados. Pronto. Né? O botão registrar aqui, ele tem que ter um comportamento diferente no onClick, que diferencie também entre editar e criar. Isso é super simples, porque a gente tem aquela edit mode, aquela variável booleana que nos diz se está em modo edição ou não. Tá? Antes disso, uma coisa que eu tenho que fazer também é que no botão aqui, tá? Antes desse registrar contato, eu tenho que mudar o nome dele aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui if edit mode. É bem simples essa lógica, if edit mode. Então, btn text é igual a editar. End. Na verdade, eu posso colocar isso até numa linha só. Vamos colocar aqui. Pronto. Antes disso, a gente coloca local btn text é igual a registrar. Pronto. Se editar aqui tem que estar entre aspas, senão vai dar erro, Gustavo. E aqui a gente vai modificar essa brincadeira. Vamos tirar o registrar aqui, tá? No nome do botão. E vamos concatenar btn, tá? btn text com contacto. Vamos ver como isso funciona. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos clicar em criar e ele está registrar contacto. Vamos clicar em editar e ele está editar contacto. Tá? Ele está basicamente concatenando essa informação. Super simples, né? Aqui uma modificação, né? Super simples. Uma madeira com mel aqui. E a gente já tem o nome editado. E agora o que a gente tem que mexer aqui é no onClick. O onClick é onde realmente vai haver uma lógica mais barra pesada da gente. Deixa eu abrir a colinha aqui, porque minha cabeça hoje não está muito maravilhosa para trabalhar direto da mente. Tá? Feito isso daqui, né, tudo que a gente fez agora, o que a gente tem que fazer é esse botão registrar aqui, a gente vai ter que editar isso daqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos copiar isso aqui, né, recortar na verdade, e if edit mode then, né, e aqui a gente coloca um else, else, pronto, toda a nossa lógica, né, nossa lógica aqui tá, deixa eu, pronto, else, e aqui o nosso end, pronto. Significa que se ele não estiver em modo de edição, ele vai trabalhar como ele trabalhava antes, sem problema algum, tá? E aqui no if edit mode, que é o true, né, a primeira condição do if, que a gente vai fazer o nosso comportamento para a edição. O comportamento para a edição ele vai ser bem semelhante, tá? A gente pode até copiar isso daqui, poupar um pouquinho de trabalho da gente. Nossa, agora que eu notei que tá... Isso, agora sim, pronto. Pode até copiar isso aqui para poupar trabalho da gente.
E aqui a gente vai substituir o create por edit, que foi um outro model que a gente criou aqui, lembra? Aqui, ó, edit, tá? E o edit ele é um pouquinho diferente, ele tem o base, né? Depois do base, ele tem que ter o ID, tá? Vamos, ó, conexão, ID e os dados, né? E aqui, né, segue o mesmo, né? Entries, endereço, e-mail, né? Get text, ok? Isso aqui vai dar entrada na base de dados, tá? No update, na atualização. Porém, isso daqui não vai mudar o nosso model, os dados do UI da tabela. Então a gente tem que fazer tal qual a gente fez aqui, ó, né? A gente tem que fazer aqui também, né? Só que ao invés do agenda last ID, né, a gente vai ter que fazer o outro que a gente criou, que era o read unique, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar base, vírgula, edt linha ditada, né? É igual a agenda.read unique base e o ID da gente, né? Que é o ID daquele valor, né? Feito isso, a gente vai ter em edt underline linha, né, os dados, né, que for pegos da base de dados depois da edição, né? Você tecnicamente não precisa fazer isso, né? Você pode usar os dados do formulário. Porém, eu acho interessante fazer assim, apesar de ter mais uma consulta na base de dados, porque você tem certeza que aquele valor está vindo da base de dados, né? Enfim, são abordagens diferentes. E feito isso, a gente vai usar, sabe como a gente teve aqui o... deixa eu voltar. Como a gente teve aqui o add row, né? A gente vai ter uma entrada semelhante, que vai ser modelo underline tabela, ok? Dois pontos, set value, e aqui a gente tem que colocar qual é a coluna do modelo. Aqui eu vou colocar 1, tá? Depois tem que colocar o row. Note bem, esse é o motivo pelo qual... Deixa eu voltar para mostrar para vocês. Esse é o motivo pelo qual aqui a gente recebe os dois, ID e row. Porque o row nem sempre vai bater com o ID. Deixa eu mostrar para vocês. Vou rodar aqui de novo. Tá vendo? 1, 2, 9, 11. Isso aqui é o ID da base de dados, né? Porém, isso não é a linha não é o número da row. Aqui é row 1, row 2, row 3 e row 4. Row, linha, né? Do visualizador. Então a gente precisa informar esses dois aqui, e esse é o motivo pelo qual a gente passava os dois para criar ou editar. Aqui, row. Depois do row a gente vai colocar o que? O valor, né? Não tem muito segredo, né? A gente vai colocar aqui entries.nome é igual a getText, abre e fecha parênteses. A mesma coisa aqui, vamos copiar, a gente vai colocar para empresa, telefone, e-mail e endereço, né? Então, vamos editar a empresa, telefone, e-mail e endereço. Pronto. O número da nossa coluna, né, no modelo de dados do UI também tem que mudar, né? Então aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Né? Sendo que, na verdade, o nome ele é o row 2. Então é 3, 4, 5, 6. O 1 não muda, porque o ID não vai mudar na base de dados. Entendeu? O que está mudando são o resto dos dados. E feito isso daqui, né, eu vou fazer uma última ediçãozinha aqui, que depois do end desse condicional aqui, tá, eu quero colocar para a janela de criar ou de editar fechar automaticamente depois que você edita ou cadastra o valor, porque não tem necessidade dela seguir aberta. Então a gente só faz aqui janela, dois pontos close. Pronto. Vamos rodar, vamos ver como é que está funcionando isso daqui. Vamos rodar a agenda. Digamos que eu recebi uma mensagem, perdão, uma mensagem de erro do Antônio Variações. Ele está dizendo que o e-mail dele está errado, não é esse. Então a gente clica em editar e vamos colocar aqui o e-mail que ele passou, que na verdade era avfonográfica.pt,
e vamos dar editar. Note que está aparecendo editar e não criar. Deixa eu colocar aqui bem alinhado também no contato aqui para você ver essa alteração em tempo real. Vamos clicar em editar e ele deu um erro. Vamos lá. Vamos fechar, fechar. O erro que ele deu foi error when calling Lua function model Lua 43 Lua SQL near empresa. Syntax error. Ok. Então vamos na linha 47. Acerte com executes carry. Ok. Vamos dar uma olhada do que pode estar acontecendo. Nome, empresa, telefone, e-mail, endereço, ID. Ok. Acerte com execute carry, return com. O que pode estar causando esse erro? 5.3. There are open cursors. Oh, ok. Entendi. O cursor ele tem que ser fechado. Isso é muito importante. Read all, read unique, ele tem que ter aqui cursor close. Mas aí eu não posso colocar cursor fetch. Eu tenho que colocar numa variável local. Response db é igual a cursor fetch. E aqui a gente coloca response db. Será que é isso? Vamos lá. Vamos tentar de novo, editar. Deixa eu colocar aqui pertinho. E o e-mail que ele falou foi avfonográfica.pt. Vamos clicar em editar, ver se vai dar erro de novo. E erro de novo. Models 47 near empresa. 47 near empresa. Empresa é igual a S. Está correto isso, não está errado. Nome, empresa, telefone, e-mail, endereço. Ele não deu mais que tem o cursor, né? O que já resolveu aquele problema. Porém, ele está se queixando desse edit. Tá. Vamos dar uma olhada na nossa colinha aqui. Where ID é igual a... eu acho que é esse aqui. Pronto. ID não vai ter porque não é uma string. É um número. Vamos de novo. Acho que agora vai. Vamos aqui. O que eu quero não é Antônio V. É AV fonográfica. Editar contato e momento da verdade. O erro de novo. Acontece, gente. Acontece. Vamos visualizar aqui como que funciona o comando SQL. Ok. Coisa boba. A gente tem que colocar uma vírgula depois de cada uma das alterações. Tá? Só o endereço que não entra com vírgula. Isso aí mesmo. Vamos lá. Vamos ver se funciona agora. Vamos aqui, editar. Antônio V, vamos trocar por AV fonográfica. Editar contato e momento da verdade. Tá! avfonográfica.pt. A edição funcionou. E como prova de que ela funcionou, note também que fechou aquele janela close que a gente criou. Nós vamos fechar isso aqui e vamos abrir o SQLite. Vamos abrir o nosso DB e SQLite 3. Vamos abrir o nosso DB, note que ele está aqui, SQLite, e vamos dar um select asterisco from clientes, ponto e vírgula. Ele vai mostrar aqui 2, Antônio Variações Fonográfica de Portugal Limitada, o número, contato, vffonográfica.pt. Tá vendo que ele alterou na base de dados? Então, a gente tem aqui uma confirmação. Nem precisava checar isso, mas a gente tem aqui uma confirmação de que, de fato, a alteração foi feita na base de dados, depois essa linha alterada foi pega da base de dados e implementada na nossa tabela do UI. Tá? Por isso que eu faço deixa eu voltar aqui e sair do Models. Por isso que eu faço esse processo aqui, ao invés de simplesmente jogar o dado do e-mail. Na verdade, aqui, entre nome, empresa, telefone e e-mail endereço, na verdade eu coloquei até errado, se eu não me engano. Deixa me checar com a cola. Ele não vai ser o getText, eu acho. Ele vai ser o entries nome só.
Na verdade não vai ser o entries, vai ser qual é da consulta? EDT-linha, tá? Ele vai ser EDT-linha.nome. EDT-linha.nome. E aqui a gente não precisa do getText. Olha que erro que eu ia deixar passar. Pronto. Vamos testar de novo. Vamos sair da base de dados, kit, limpa a tela, roda de novo. E vamos retornar o e-mail dele. Vamos colocar a variações. Dá editar. E ele funcionou. Ok. Agora está corrigido. O que aconteceu foi, eu estava pegando da base de dados EDT-linha, mas eu não estava usando EDT-linha, eu estava usando esse entry aqui. Agora está corrigido, EDT-linha. Eu de fato estou colocando de volta da base de dados. Pronto. Tá, resolvido. Algumas coisas interessantes para considerar nesse trabalho que a gente fez aqui, é que aqui eu poderia ter criado um loop. Eu poderia ter inclusive criado um loop usando entries aqui, tá? Mas eu quis deixar assim para ficar bem visível, bem verboso, tá? E também porque ele seria uma parada só maior, sem necessidade. Mas, galera, a gente criou aqui, né? A gente meio que encerrou a nossa série de Mastering Luas do Yui. Hoje a gente, esse final de semana sabe, aperta coraçãozinho, a gente está encerrando tudo. Tá, vamos fazer um outro teste aqui. O Renato Russo, por exemplo, ele saiu do Legião Urbana. Saiu? Nem lembro se saiu, acho que saiu. E ele fez carreira solo, então vamos colocar aqui carreira solo. Vamos editar contato. E você vai ver que aqui em Legião Urbana ele muda para carreira solo, tá vendo? De novo, se a gente fechar aqui, a gente rodar o SQLite e fazer um select asterisco from clientes, ele vai mostrar aqui, Renato Russo carreira solo, tá? Nosso sistema do Yui está funcionando e, como eu já falei, com isso a gente acaba com a nossa sequência do Yui, tá? Existem muito mais funções de biblioteca do Yui. Você tem drag and drop, você tem possibilidade de colocar imagem, você tem possibilidade de fazer um monte de coisa. Porém, o Mestre em Lua ele já está levando em conta que você entende como trabalhar com a documentação, né? Então, o que você tem que fazer? Vai na documentação da biblioteca, entendeu? E checa como funcionam as outras funções e vai experimentando. Foi assim que eu aprendi a trabalhar com a biblioteca Yui e é assim que você consegue aprender também, tá? E agora que a gente acabou com isso, duas notícias. Primeira, nosso próximo Mestre em Lua vai ser muito legal. Eu vou mostrar para vocês como que eu trabalho com diversos environments, porque se você já tentou mexer com Lua na sua máquina, tendo Lua 5.1, Lua 5.3, Lua 5.2, Lua JIT, todas as versões de Lua, você vai notar que o Lua Rocks fica meio doido. Eu vou mostrar para vocês como eu faço isso, tá? E aproveitando como eu crio, né, os meus na produção, assim, como é que eu crio essa estrutura de OpenRest com lápis e do PostgreSQL, etc. Eu vou mostrar isso para vocês, vai ser o nosso próximo Mestre em Lua, tá? E a segunda notícia super maneira é: rufem os tambores. Eu ainda não faço ideia do que eu vou colocar na semana que vem na nossa janela de curso do sábado. Eu preciso que vocês coloquem nos comentários o que vocês querem, o que vocês têm interesse de colocar nessa janelinha de sábado e domingo, que eu sempre produzia 2 vídeos e agora eu vou passar a produzir um. Se vocês me derem uma ideia muito legal de alguma coisa para criar em Lua, tá? Para desenvolver no formato de um cursinho, uma coisa mais sequencial, entendeu? Eu vou mergulhar nessa parada, mas por agora, né, eu ainda não tenho ideia do que eu vou fazer, então eu preciso da ajuda de vocês. Dito tudo isso, vocês sabem como é que funciona o esquema. Aqui você vai encontrar a nossa página do... O que eu vou colocar primeiro? Vou colocar o Apoia-se. Da nossa página do Apoia-se, onde você pode se tornar o patrono desse canal e ser uma das pessoas que mantém o canal no ar. Aqui do lado você vai ter também o nosso coffee, porque eu preciso de café para manter acordado de manhã cedo fazendo esses vídeos no final de semana, então é muito importante que vocês me ajudem com um cafezinho. Você vai encontrar aqui também o LiberaPay. O LiberaPay ele é a nossa plataforma open source
para receber financiamento. Funciona mais ou menos como um Apoia-se, com a diferença de que você está contribuindo com o open source utilizando um sistema em que o próprio código-fonte do site, de todo o sistema do site, é open source. Isso é muito legal. Então, quando você faz uma doação por ele, uma pequena fraçãozinha vai para o LibraPay. O LibraPay se mantém vivo funcionando dessa forma, ok? Se você quer bater papo sobre o que você acabou de ver, se você quer discutir com outras pessoas o que as outras pessoas acham que deve ser a nossa próxima série de sábado, aqui está o nosso grupo do Telegram, onde você pode bater papo com outras pessoas orientadas à linguagem de programação Lua, tanto quanto você, outros lunáticos, tá? Se você não gosta de bater papo, você ainda pode receber as notificações de conteúdo legal que eu faço com o meu trabalho de curadoria da internet aqui neste link, que é o nosso canal de notificação do Telegram, onde você não vai bater papo com outras pessoas, mas você vai receber todas as notificações que eu acho relevante que vocês recebam, ok? E por hoje é só, gente. Por hoje é isso. Acabou. Acabou, Yui. Acabou, Yui. Vamos partir para coisa nova, para aprender nova coisa no Mestre em Lua, que eu sei que vocês querem, que eu quero e que todos nós merecemos. E principalmente a linguagem de programação Lua merece um pouco mais de atenção, porque, como vocês estão vendo, ela é super maneira. Galera, é isso. Fico por aqui. Continue estudando Lua.